Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Você achou aí, amém? Quem achou aí está alegre, diga glória a Deus. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste... Quero ler de novo, querido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Será que você entendeu que nessa manhã os olhos de Deus estão abertos e os ouvidos do Senhor estão atentos às orações que hoje nós vamos fazer aqui nessa manhã? Então, coloque a sua Bíblia na cadeira, dê a mão a quem está do seu lado e diga para ela: você pode orar por mim nessa manhã? Então, feche os seus olhos, dê a mão a essa pessoa e ore por ela neste momento. Eu gostaria, mesmo que você não saiba o nome, o que ela está passando, nós acabamos de ler, queridos, que os ouvidos de Deus estão atentos às orações feitas aqui. Pai, no nome de Jesus, nós tomamos posse desta palavra nesta manhã e oramos uns pelos outros, ó Deus, antes de iniciarmos a ministração da Tua palavra. Antes, ó Deus, de nós ouvirmos a Tua voz, nós oramos uns pelos outros nesse último domingo de 2019, nesse último culto de domingo pela manhã. Nós levantamos um clamor em favor dos Teus filhos, das Tuas filhas, ó Pai, te pedindo que nessa manhã o Senhor venha mudar a sorte de cada um aqui, ó Pai. Que nessa manhã o Senhor venha remover a incerteza, que nessa manhã o Senhor venha tirar o sabor, que nessa manhã o Senhor venha fortalecer o fraco, Senhor, fazer do fraco forte, e aquele que está forte se tornar mais forte, ó Pai. Aquele que está triste, que ele fique alegre. Aquele que está alegre, Senhor, venha transbordar de alegria nessa manhã. Ó Espírito Santo de Deus, que os céus fechados se abram sobre cada cabeça aqui nessa manhã, ó Pai. Libera, Senhor, a vitória de cada um aqui nessa manhã, Senhor. Nós repreendemos no poder, a autoridade do Teu nome, todo espírito de desânimo, Senhor. Aqueles que não vieram hoje pela manhã, porque estão em casa desanimados, visita eles, toca neles, bota brasa viva na vida deles, ó Pai, para que eles estejam aqui nessa noite, ó Pai. Aqueles que não vieram aqui, Senhor, porque estão, ó Deus, enfermos, que eles sejam curados nessa manhã, ó Pai. Aqueles que não vieram aqui porque não Te conhecem, salva as famílias nessa manhã, ó Pai. Ó Senhor, a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Enquanto nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, libera uma bênção sobre a casa do Teu povo, Senhor. Toca naquele que está com o coração duro, Senhor. Transforma o coração de pedra em coração de carne, meu Pai. Ó Deus, que nesse final de ano, início do próximo ano, abra as portas que o Teu povo precisa, Senhor. Abre as portas, Senhor. Pai, aquilo que não foi alcançado, Senhor, em 2019, nós Te pedimos, libera a Tua bênção em 2020, Senhor. Ó Espírito Santo, remove toda tristeza nessa manhã. Pai, que nessa manhã muda a nossa história, Senhor. Nós cantamos aqui, Senhor, e muitas pessoas estão vivendo isso, que as lutas têm tentado nos afastar de Ti. Frieza, escuridão tentam nos cercar. Mas nós declaramos para que o inferno ouça: nós não vamos desistir do Teu propósito, Senhor. Meu Pai, que nesse último domingo, você pode erguer as suas mãos ao céu, soltar a mão do seu irmão. Meu Pai, que nesse último domingo desse ano, dessa década,
Que venha morrer a nossa vontade para vivermos a tua vontade. Que os nossos sonhos fiquem de lado para vivermos os teus sonhos em 2020. Senhor, se for necessário, nós abrimos mão dos nossos planos para em 2020 viver os teus planos, Senhor. Que nesse último domingo de 2019, que fique o nosso eu e que Deus prevaleça na nossa vida, Pai. Que, ó Deus, os teus sonhos são maiores do que os nossos sonhos, ó Pai. Os teus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos, ó Pai. Queremos terminar esse ano abrindo mão da nossa vontade para viver a tua vontade. Queremos verdadeiramente entrar no próximo ano, na próxima década, declarando: todavia não seja como nós queremos, e sim como tu queres, Senhor. Ainda que tenhamos sonhos, ó Deus, queremos que eles estejam de acordo com a tua vontade, Senhor. Porque a tua palavra nos garante que é o Senhor que efetua tanto querer como realizar. Que tudo, Senhor, que vamos viver na próxima década, não a nós, mas seja o teu nome da glória, Senhor. Senhor, em 2020, salva famílias aqui representadas. Sim, Pai, salva famílias representadas. Queremos terminar esse último domingo pela manhã declarando: santifica os nossos pensamentos, purifica as nossas mentes, limpa, Senhor, o nosso coração, santifica os nossos lábios, ó Pai, porque a tua palavra nos garante, Senhor, santificai-vos, santificai-vos em 2019, porque em 2020 o Senhor vai fazer maravilhas no vosso meio. Eu quero terminar, Senhor, esse último domingo declarando: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, Pai. Os tempos podem ter mudado, Senhor. Os dias podem estar atualizados. A tecnologia pode estar avançando. Mas nós continuamos declarando: sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Porque nós cremos que sem santidade ninguém verá a Deus, Pai. Fortalece, Senhor, a cada um aqui nessa manhã, em o nome de Jesus. Enquanto estivermos aqui, que uma bênção chegue na nossa casa nessa manhã. Que ao entrarmos na nossa casa no final deste culto pela manhã, possamos sentir algo diferente, Senhor. Possamos ver a nossa família de uma forma diferente, ó Pai. Que cada um aqui possa olhar para o seu parente, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa que não te conhece, possa olhar e na sua mente declarar: em 2020 você vai se render ao Senhor, eu declaro e profetizo. Leva-nos, a Deus, mais perto de ti nesta manhã. Leva-nos mais perto da tua face nesta manhã, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que toda a igreja diga. Você pode tomar o seu assento. Humilhação traz exaltação. Deus, queridos, é poderoso. Você crê nisso? Claro, você está aqui. Deus é poderoso e nada poderá nos privar de receber as suas bênçãos, a não ser nós mesmos, com as nossas atitudes contrárias às vontades de Deus. Muitas pessoas, elas acham que o nosso maior inimigo é o diabo. Por engano, queridos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando você parar em frente ao espelho, você vai se deparar com o seu próprio inimigo. Eu sou o meu maior inimigo. Pastor, mas o diabo, queridos, a Bíblia diz em Apocalipse que o diabo já está amarrado e já está condenado ao fogo eterno. Nós não, queridos, se andarmos como Deus quer, nosso destino é o céu. A Bíblia diz que Satanás já está condenado ao fogo eterno. A Bíblia diz que Jesus não fez muitos milagres de Jerusalém por causa da incredulidade do seu povo. O texto que nós acabamos de ler está se referindo ao povo de Deus, no dia da inauguração do majestoso templo de Salomão. E ouça isso, queridos, com certeza, o fator templo não determinaria as bênçãos, mas a atitude do povo. O final do texto fala sobre as bênçãos de Deus sobre o seu povo.
Ele diz, olha, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Quando está dizendo sararei a sua terra, ele está dizendo que vai sarar todas as áreas da nossa vida. E depois disso, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que cada um de nós, com as suas atitudes, preste a sua atenção, é que determinaremos se chegaremos a tomar posse das bênçãos de Deus ou não. Você, com as suas atitudes, vai determinar se em 2020 você vai chegar a tomar posse das bênçãos de Deus ou não. É você, com as suas atitudes, que vai determinar isso. Nós vamos acompanhar essa mensagem e nela veremos atitudes a serem praticadas a fim de chegarmos às bênçãos de Deus. Existe alguém aqui nessa manhã que quer chegar às bênçãos de Deus? Primeiro ponto, nós vamos esmiuçar esses dois versículos. Diz logo o versículo 14, já começa dizendo assim, se o meu povo, esse é o começo das condições que Deus está buscando para ser cumpridas antes de que ele agirá. É claro que Deus está emitindo uma promessa condicional à sua gente. Façam essas coisas e responderei. Deus, ele tem uma expectativa de coisas específicas antes que ele traz avivamento. Antes dele trazer avivamento, antes dele liberar bênção, Deus, ele tem uma expectativa de coisas específicas. Sabemos também, irmãos, que essas promessas são apenas para aqueles que depositam a sua fé em Deus. Muitas vezes esquecemos que o trabalho de avivamento sempre começa com o povo de Deus. Por quê? Deus tem que primeiro renovar o seu povo antes do trabalho real de ganhar almas para que Cristo possa iniciar. Nesse último domingo pela manhã, Deus trouxe você aqui, porque Ele quer renovar a sua vida. Deus quer renovar essa igreja, para que em 2020 você continue sendo um ganhador de almas. Para que você não pare. E Ele está dizendo, olha, se o meu povo, quem é esse povo? Eu e você. A segunda coisa, queridos, Ele diz que se chama pelo meu nome. Deus é aquele que nos chama de entre os do mundo. Ser cristão significa que estamos destinados a nos destacar do resto do mundo. Devemos viver, irmãos, de um modo diferente do que o mundo vive. Nós não precisamos fazer as mesmas coisas do mundo para ganhar o mundo. Você não vai ver Daniel se misturando com as pessoas daquele mundo, ou fazendo as mesmas coisas para ganhar o mundo. Nós, irmãos, precisamos viver diferente do mundo, porque valorizamos coisas diferentes. Valorizamos uma promessa, irmãos, eterna. Valorizamos um estilo de vida diferente. Somos chamados a ser um sacerdote santo, irmãos. Cada crente tem a responsabilidade para o ministério. Nós somos diferentes porque a Bíblia diz que nós somos nação santa. Somos chamados a ser testemunhas de Cristo nesse mundo, para compartilhar, irmãos, a verdade, encorajando, procurar o poder de Deus. O mundo precisa olhar para mim, para você. O mundo precisa ver no nosso rosto o brilho da glória de Deus. O mundo precisa olhar para você e logo dizer, olha, você é diferente, você tem alguma coisa diferente. Eu olho para você e vejo algo diferente. Esse algo é a presença e a glória de Deus na nossa vida. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Queridos, o mundo vive em
trevas. Eu e você, palavra de Jesus Cristo, nós somos luz do mundo. Eu e você temos que brilhar lá fora. Você é luz. Eu estava lendo um texto essa semana, Gênesis capítulo 15, quando Deus diz, no Gênesis capítulo 12, quando diz: Abraão, assim será a sua descendência. E no capítulo 15, né, Deus diz para ele: Abraão, olha as estrelas do céu. Capítulo 15, Abraão, olha as estrelas do céu. Assim será a sua descendência. Olha as estrelas do céu. Quantos concordam comigo que a estrela brilha? Então Deus disse: olha, a sua descendência será como as estrelas do... Quem é descendente de Abraão? Então, queridos, entenda o contexto da palavra. Você é uma estrela que tem que brilhar. O mundo está perdido. Só que nós temos uma promessa que precisamos mudar o mundo. De que maneira, queridos? Cristo em você que está sentado aí é a esperança da glória. Você está entendendo? Paulo diz: olha, Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança para as pessoas lá fora, queridos, está em nós. Nós somos a esperança desse mundo. A igreja é a única instituição que pode mudar a história desse mundo, porque ela tem o poder de Deus. Terceira coisa que está nesse texto, primeiro diz: se o meu povo, depois que se chama pelo meu nome. Versículo 14 continua dizendo: se humilhar. A palavra humildade significa estar em submissão e viver em um estado de rendição. Quando nós nos humilhamos, estamos dizendo literalmente a Deus: Deus, você está no controle 100% da minha vida. Isso, quando você se humilha, você está se rendendo a Ele. Quando nós nos humilhamos, irmãos, diante de Deus, estamos permitindo que Ele nos molde a sua vontade. E uma vez que permitimos que Deus faça isso, não podemos permanecer mais o mesmo, queridos. Só quem realmente se humilha diante de Deus, que reconhece que Deus é tudo na sua vida, essa pessoa, ela aos poucos, ela vai mudando, porque não é mais o viver dela, queridos, é o viver de Cristo. Quando ela tem uma vida de rendição, de humilhação diante de Deus, ela passa a declarar o que Paulo declarou: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, as minhas atitudes são diferentes, porque Cristo é diferente. Pergunta para quem é seu celular: você já viu um Cristo grosso? Você nunca viu um Cristo grosso. Você já viu um Cristo escandaloso? Brigão? Não. Então, queridos, quando Cristo vive em mim, o meu ser, a minha vida, a minha atitude, já não é mais minha, é o Senhor direcionando o meu agir, o meu falar e o meu pensar. Quando nos humilhamos diante de Deus, estamos permitindo que Ele nos molde a sua vontade. E uma vez que permitimos que Deus o faça, isso não pode permanecer o mesmo. Se você olha para uma pessoa que está há anos no Evangelho e ela não muda, é porque ela não está se deixando moldar por Cristo. Porque, irmãos, é impossível se encontrar com Cristo e continuar a mesma pessoa. É impossível. Se você quer mudar de vida, verdadeiramente se humilhe na presença de Deus. Em todas as áreas, irmãos. Se você está precisando de alguma coisa na sua vida, que aconteça na sua vida, em qualquer área da sua vida, creia no que eu vou dizer para você: se humilhe na presença de Deus, e no tempo oportuno, como Pedro declara em uma das suas cartas, se humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo oportuno, Deus, Ele te exaltará. Como, queridos, no novo ano, tem que haver mudanças. Com o novo ano entrando, precisa haver mudanças de postura, mudança de vida, mudança de atitude, queridos. Não deixe que o novo ano seja a mesma coisa. Você pode fazer de 2020 o melhor ano da sua vida.
Por que 2019 não foi bom para você? Quais foram as suas atitudes? Que mudanças você se deixou realizar por Deus? Então ele diz, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e ele diz mais, orar, quarto ponto aqui, falar sobre orar. Um dos princípios chaves do avivamento é um esforço concentrado em oração. Quando oramos, irmãos, estamos trazendo nossas vidas para encontrarmos com Deus. E no momento em que nos encontramos com o Senhor, algo surpreendente acontece. Deus vem ao nosso encontro e começa a mudar o nosso interior e depois libera a bênção exterior. A oração, ela é tudo. É por isso, irmãos, que a oração é tão absolutamente essencial para que você experimente o avivamento, para que você experimente coisas novas da parte de Deus. A oração é a base de um relacionamento crescente com Deus. Sem oração, o relacionamento nunca realmente vai crescer. Se 2020 será um ano de crescimento, a primeira coisa que tem que crescer na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, é o nosso tempo de estudo com Deus, é o nosso tempo de devocional com Deus, porque, irmãos, se crescermos o nosso relacionamento com Deus, as outras coisas Deus vai acrescentar. Devemos ter uma conexão mais profunda com Deus. Se algum dia quisermos experimentar o avivamento, queridos, na nossa vida, nos nossos grupos de vida, nós precisamos aumentar a conexão com Deus. Cada dia, irmãos, tomamos uma decisão de cultivar e crescer o nosso relacionamento com Deus. Ou de estarmos satisfeitos onde estamos em nosso relacionamento com Ele. Deus, claro que nesses últimos dias, Ele quer trazer um avivamento à sua igreja, queridos. E avivamento não é nada mais do que entrarmos em uma relação com Deus e Deus conosco. Se não estamos desenvolvendo esse relacionamento com Deus, nunca, queridos, iremos experimentar um avivamento pessoal. Muitas pessoas com esse tipo de compromisso, para ter um avivamento na igreja, na nossa nação, nesse bairro, queridos, aonde você mora, queridos, é a oração. Se você quer vencer o desânimo, queridos, vá orar, porque depois que você orar, as coisas vão melhorar. Só a oração que muda, irmãos, o nosso estilo de vida, a nossa maneira, irmãos. Está desanimado? Você precisa orar. Nós falamos aqui no domingo passado à noite, que Davi, depois de tanta tragédia, a Bíblia diz que ele foi se reanimar no Senhor, e Deus deu a ele direção. Se você está sem direção, ora que Deus vai te dizer o que você tem que fazer. Diga comigo, eu vou orar, porque vai melhorar. Não tem um plástico que bota nos carros? Ora que melhora, é uma grande realidade. A quinta coisa, queridos, e Deus está dizendo, buscar a minha face. Para buscar algo de Deus, significa primeiro ter o desejo profundo de ver que isso aconteça. E então, queridos, aí ativamente a gente vai persistentemente persegui-lo. Uma das principais razões pelas quais as igrejas na América raramente veem movimento de Deus é porque elas não querem o suficiente. Há um preço pessoal que tem que ser pago para encontrar o avivamento. Quanto maior o seu milagre, maior tem que ser o seu tempo de oração. Nós começamos o primeiro domingo desse mês dizendo que Ana demorou-se no orar, porque ela precisava de um milagre. Render-se-nos à liderança do Espírito Santo. Em seguida, obedecendo o que o Espírito diz. As igrejas hoje em dia não vêm Deus se movendo, porque as pessoas pararam de procurar a Deus como se deve. E hoje não se vê tanto mover, não se vê talvez tantos milagres. Às vezes você quer que as coisas aconteçam, mas você não está fazendo as coisas acontecerem. Deus disse essas palavras a Jeremias 29, versículo 13. Olha, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem com todo o seu coração. Nós só realmente encontraremos Deus e o seu poder, irmãos, quando desejamos de todo o nosso coração buscar a Ele, de todo o nosso entendimento.
Uma vez, irmãos, que o desejo está lá, então nós precisamos persegui-lo. Deus, ele falou, olha, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Eu vou me deixar ser achado por vocês. E o versículo 14 do capítulo 29 de Jeremias diz, então farei mudar a vossa sorte. Primeiro a gente tem que buscar de coração, não é de boca para fora. Deus hoje quer, irmãos, ser achado por nós essa manhã, e Ele fará ainda nesse final de ano, que a nossa história seja mudada. O que você está fazendo para que as coisas mudem dentro da sua casa, reclamando da sua família, espraguejando a sua família, lamuriando, reclamando da sua família, ou você tem orado, dobrado o seu joelho e de todo o seu coração? Se você tem feito isso, querido, vai chegar um dia e que as coisas na sua casa vão melhorar. Isso é uma promessa, queridos. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Às vezes a gente quer ver as coisas mudando, mas o que estamos fazendo para as coisas mudarem? Reclamar, lamentar, não vai resolver. Busca a Deus de todo o seu coração, e você vai achar a resposta que você precisa. Sexto ponto, queridos, e Deus diz, se converter dos seus maus caminhos. A bênção, irmãos, nunca vai acontecer na nossa vida, até que deixemos os nossos pecados. Pecado é nada mais do que escravidão pura. Quando reconhecemos nossa atitude errada e confessamos, irmãos, renovamos o nosso relacionamento com Deus e Ele nos liberta, e aí estamos prontos para receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Se queremos, irmãos, ver um avivamento, se queremos que o nosso país mude, que a nossa cidade mude, queridos, hoje, estou falando hoje, é dia de buscar o Espírito Santo. Se queremos que a nossa família mude, irmãos, se queremos ver no nosso bairro um derramamento poderoso do Espírito Santo, hoje é dia de você buscar a Deus. Se hoje Deus está batendo a porta do nosso coração, precisamos nos humilhar, orar, buscar a face de Deus. Precisamos desviar dos maus caminhos. Então, está dizendo o versículo 15, que Deus nos ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados, curará as nossas vidas, curará a nossa família, vai curar as igrejas, vai curar o grupo de vida, queridos, vai curar o nosso país, e nós vamos viver dias melhores. Nos encontramos, irmãos, nós encontramos palavras semelhantes no Novo Testamento. O mesmo encorajamento que essa palavra trouxe para os homens do passado, ela deve trazer para as nossas vidas no presente. Deus, Ele não aboliu a sua palavra. A sua promessa jamais deixou de ser verdade. O que Deus te disse há anos, queridos, vai chegar um tempo em que muitas já se cumpriram, e aquela que não se cumpriu vai se cumprir, porque Deus é fiel. A promessa de Deus nunca deixou de ser verdade. O que Deus proclamou ao povo de Israel há milhões de anos continua valendo para Israel atual de Deus. A igreja resgatada pelo sangue de Jesus, a igreja, irmãos, recebeu de Deus a responsabilidade de mudar a história das sociedades. Ouça, o mundo não será verdadeiramente transformado através de políticas internacionais. Os países não serão de fato mudados pelo avanço, desenvolvimento tecnológico, pelo crescimento da educação. As sociedades não se tornarão melhores se adotarem uma política de desenvolvimento planejado. As pessoas não serão mais prósperas se ganharem mais dinheiro. As mudanças, irmãos, não dependem daquilo que os homens podem fazer. O mundo só mudará de verdade quando a igreja se valer da autoridade que lhe foi dada por Deus. Você está entendendo? O mundo só vai mudar quando a igreja se valer da autoridade que foi dada por Deus. As coisas na sua casa só vão melhorar quando você tomar posse da autoridade que você tem, porque a igreja não é esse prédio físico, não é a Nova Vida, igreja é você tem autoridade.
Nós somos, irmãos, a igreja, para que pode mudar a realidade das sociedades. Porque Deus nos deu esse poder. Ele tão somente afirmou, ele mesmo afirmou, que foi Deus que afirmou para Salomão: se o meu povo, é esse povo, quem? Eu e você. Nós podemos, irmãos, hoje nós podemos ver a triste situação do Brasil e do mundo. Temos ouvido falar acerca da pobreza crescente, da exploração alivante, das desigualdades sociais, das mortes encomendadas, das guerras sanguinárias, das catástrofes ecológicas, da miséria que ocupa o mundo. O ser humano, irmãos, está cada vez mais corrupto, egocêntrico e menos compassivo. Parece que a cada dia os reflexos da glória de Deus no homem têm se tornado menos perceptíveis. Ele está menos parecido com Deus. A sociedade, ela está, instante após instante, mais deformada. Muitos projetos e propostas de melhoras, planos de emergência têm sido apresentados, mas nenhum sinal de restauração, nenhum sinal de mudança, de melhora. Isso porque, irmãos, apenas a igreja pode trazer restauração para o mundo. A igreja é a única instituição que pode fazer as coisas mudarem. A igreja é a única instituição que pode trazer restauração ao mundo. A igreja é a única instituição que tem a solução para o mundo, porque a igreja tem Deus, e Deus é a solução que o mundo precisa. Existe um clamor, até mesmo a natureza criada aguarda, irmãos, com ardente expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Os olhos de todo o mundo estão colocados na igreja, e o mundo aguarda uma solução. Queridos, a igreja precisa ocupar a posição que o próprio Deus lhe deu. Deus deu à igreja uma posição de autoridade. Deus deu ao homem uma posição de domínio. Ele disse para Adão: você vai dominar. Você tem autoridade, irmãos. É tempo da igreja se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos. É tempo de cada membro da igreja se vestir de pano de saco, de cinza, rasgar o seu coração, apregoar um santo jejum em favor de cada nação. É tempo da igreja brasileira acordar do seu mórbido sono, deixar de lado as desavenças. Às vezes entristece, a gente vê picuinha, minha igreja é melhor, minha coisa é melhor. Que isso, irmãos, melhor é todo mundo se unir, orar para mudar essa nação. É hora, irmãos, de deixar de lado as desavenças, arrepender-se da inatividade, suplicar a graça de Deus, coração e jejum. Sabe, é hora de, em vez de ficar de mimimi, é tempo de acordar. Querido, se você tem tanta coisa para fazer e fica de mimimi, preocupado com isso, preocupado com aquilo, é tempo da gente despertar, acordar, orar e ver a mudança que Deus quer fazer. Essa situação adversa, irmãos, pode mudar através de oração. Essa adversidade que você está vivendo, ela pode mudar através de oração. A oração, ela pode tudo. É através da oração que nós veremos o agir de Deus na nossa nação, na nossa família, no nosso bairro, queridos, na nossa cidade. Você não pode desistir de orar. Há pessoas aqui que já pararam de orar pela sua família, que desistiram de orar pela sua família. Ah, pastor, o senhor não conhece, ele não quer nada. Eu olho, fico triste, porque ele não tem jeito. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. O poder da oração pode ajeitar tudo na sua família. Através de uma humilhação diante de Deus,
todas as áreas da sua vida podem ser saradas. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração do rei Ezequias, que estava debaixo de um decreto. Irmãos, a oração de Ezequias, ela mudou a opinião de Deus. Isaías avisa Ezequias que ele vai morrer, manda ele preparar tudo. E aí você conhece a história. A Bíblia diz que Ezequias, aí é que está a diferença. Por que Ezequias fez Deus mudar de opinião naquele momento? Ele diz, olha, eu agi com inteireza, com fidelidade, eu fui leal, eu fui fiel. E a Bíblia diz que antes do profeta cruzar os portões do palácio, Deus disse, que irmãos, a gente precisa entender uma coisa, existem coisas que a gente vai orar e vai demorar a acontecer, mas vai acontecer, você crê nisso? Agora, existem coisas que você vai orar e pode acontecer imediatamente. Você que também crê nisso? Porque a Bíblia diz que antes do profeta cruzar o palácio, Ezequias estava no quarto orando com a cara na parede. Antes do profeta cruzar os portões do palácio, Deus fala para ele, Isaías, volta e avisa a Ezequias que eu ouvi a oração dele, e porque eu ouvi a oração dele, eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Querido, se eu vou orar e vai acontecer logo, ou não vai, eu não sei. Eu tenho que orar e crer no poder da oração. Você pode dizer glória a Deus? Agora, queridos, eu creio numa coisa. Quando a coisa está apertada, quando a coisa é urgente, o milagre pode vir urgente. Porque foi dado a ele o decreto, avisa ele que ele vai morrer. E Ezequias falou, meu Deus. Ele ora. E Deus fala, avisa ele que eu ouvi a oração dele. Através da oração, nossos dias podem ser melhor. Através da oração, sua célula pode crescer. Sua vida pode mudar. Os céus fechados vão se abrir sobre a sua cabeça. Irmãos, a oração é a chave da vitória, a oração é a chave do milagre. Oração é o que sustenta uma família, oração é o que sustenta uma igreja, um ministério. Nós falamos aqui num desses domingos pela manhã que a oração atrai a mão de Deus, que a oração do profeta Elias atraiu a nuvem. Você lembra? A oração de Elias atraiu a nuvem. E onde tinha uma pequena nuvem, tinha um sinal de uma grande chuva.